Fala galera, de volta aqui. Tô pegando algumas berries e já já vou descer lá embaixo para começar a criar uma base bem pequena. De noite a visibilidade é bem mais ruim, então eu tenho que tomar bastante cuidado para não aparecer nenhum bicho aqui de surpresa e acabar com o desafio logo agora. Eu estava procurando um local que era de difícil acesso para outros bichos que viessem para eu fazer uma base, porque aí ficaria seguro para mim, seria mais de difícil acesso que eles chegassem. Então eu encontrei esse lugar daqui na beira de um barranco, que acho que aqui seria o lugar perfeito para fazer uma base, porque de um lado, do lado esquerdo, não tem como nenhum dinossauro chegar. E aqui também tem água, que já ajuda na questão da sede e também quando fica quente demais. Eu vou precisar estar me deslocando durante um período muito grande. A água já está basicamente do lado da base. Já coloquei algumas bases que eu peguei nos drop, que ajudou bastante e já é um início. Já aqui em cima eu já estava meio paranoico, olhando para tudo que é lugar para poder pegar alguns recursos, porque essa foi a vez que eu cheguei mais longe, então não queria já morrer aqui. Então sempre que eu ia pegar algum recurso aqui em cima, eu sempre olho bem direitinho para tudo que é lugar para não aparecer nenhum bicho de surpresa e acabar com tudo. Um Velociraptor mesmo aparecendo aqui, acho que seria letal. Vim aqui nessa área aqui também em busca de alguns recursos, pegar essa madeira aqui. E também estou atrás de um dodô. E eu vi que tem um aqui na frente. Já vou logo preparar um estilingue aqui para desmaiar o bicho. Já estou com os recursos aqui. Já trouxe algumas pedras também já comigo para usar de munição. Então essa é a hora da verdade. Vamos ver se o bicho desmaia. E é claro que eu não vou tentar desmaiar ele no soco, senão vai acabar toda a minha estamina. E a vantagem do estilingue é essa, que você dá para atirar nos bichos sem se preocupar com a sua estamina, porque não vai estar consumindo ela. Então isso já é uma vantagem para a gente em usar o estilingue e não o soco ou a clava, que também vai consumir a estamina. Eu sei que alguns gostam de rushar, mas eu gosto de desafios mais assim difíceis de se fazer e de ir progredindo aos poucos. E como tá nos status muito difícil, realmente só dá pra ir progredindo aos poucos assim. Então vou tentar domesticar esse dodô, já vou tacar umas frutas aqui para ele comer. E a princípio achei que ia ser fácil essa parte, mas não, porque ele está consumindo muito rápido e além dele eu também preciso das berries. Então essa foi uma parte que eu não tinha pensado, então eu tinha que catar berries tanto para ele quanto para mim. E a princípio o principal motivo de eu querer o Dodô era para deixar ele lá na base e entupir o inventário dele de itens, porque aí já não precisava estar consumindo slots em uma caixa ou estar carregando tudo que eu tenho comigo e acabar pesando mais. E aqui tudo é muito difícil de se conseguir. Eu vou nas plantas, tento colher e quando colho vem recursos muito poucos, é bem limitado. Então torna o desafio ainda mais difícil. Então eu tenho que estar a todo momento colocando algumas berries que eu tenho aqui dentro do dodô para ele comer. Ele come rapidamente, já tenho que ir em busca de mais. E para piorar tudo de vez, quando eu voltei, ele tinha morrido. Aí já não tinha o que fazer, só aproveitei a oportunidade para catar alguns itens, fui atrás de outro dodô, passei pelo todo o processo e consegui domesticar. Então esse foi o meu primeiro pet, esse desafio. Já fui pegando de volta as berries que tinha dentro dele, porque berries aqui é difícil e nada de graça. Então preferi ficar do que deixar com ele. Peguei o bicho e vou lá levar para base. A partir de agora eu já poderia colocar um monte de coisa no inventário dele e não me preocupar mais com isso.
Então já taquei ele aqui no canto e vou deixar um monte de itens no inventário dele. E eu poderia fazer isso com outros dinos, né? E também eu acho que seria importante colocar um telhado para não vir nenhum outro bicho querer agressivar neles e eu acabar perdendo os itens que estoquei dentro dele. E como o bicho não precisa se mover, então vou entupir o inventário dele de itens aleatórios e dar uma aliviada na, na minha própria bolsa. Vou guardar também essas skins que estão aqui, que eu não vou usar agora. E daí já também dar uma limpada no meu inventário. Então agora eu vou sair um pouco para dar uma explorada a mais. E aqui já tem um ovo de parasauro que já vou pegar. Ali na frente tem um drop, vou dar uma passada lá também para ver os itens que tem. Nesse desafio os drops têm ajudado bastante, que aí não preciso estar craftando para não estar consumindo stamina e me deixando com fome. Então aqui nesse drop, uma coisa que gostei bastante foi esse engrama de lança, porque aí não preciso pegar o engrama que está lá e não gastar pontos de engrama. Aqui já estou em outro drop e esse drop fez muita diferença nesse ponto, porque veio um set completo de roupa, de pano, e eu percebi que depois que passei a usar esse conjunto, aparentemente estou ficando menos com fome e menos com sede também. Eu acredito que está influenciando, está dando uma proteção a mais e isso está ajudando bastante. Eu estava vendo no site e vi que do outro lado, dessa ilha do outro lado, tem bastante notas de explorador. Mas aí, olhando aqui embaixo, tem alguns dinossauros hostis e eu não posso tentar atravessar, acabar morrendo e ter que resetar o mapa. Então, subi aqui em cima, vendo uma forma alternativa de chegar lá, mas por aqui por cima acabava sendo ainda mais difícil. Tinha um espino lá embaixo que depois subiu para aqui para cima e estava perto da minha base. Então eu estava um pouco distanciado, esperando ele ir embora para eu poder voltar. Então aqui estava com todo cuidado, vendo se dava para eu chegar lá embaixo, se ele não vinha atrás de mim. E se ele viesse, aí não tinha o que fazer. Enquanto isso, fiquei aqui em cima tapeando, pegando algumas berries, andando para lá e para cá, planejando alguma estratégia e esperando esse espino se distanciar mais da base. Só não sei como ele veio de lá longe e subiu para aqui para cima. Aqui embaixo estou bebendo um pouco de água e já paranoico também, olhando para todo que é lugar, se não tem nenhum bicho, se o espino não está próximo. E vendo uma forma de chegar aqui na base com segurança. Depois vou subir de novo aqui para acompanhar onde que ele está, se ele se distanciou ou não. No meu observatório improvisado, alguns compsognatos começaram a me seguir, então passei um bom tempo rodando aqui e atirando neles para ver se eles morriam ou paravam de seguir, mas não teve jeito, eles ficaram me seguindo a todo momento e ficando aqui pertinho da base também, que é logo ali embaixo. Usei bastante o estilingue porque atacar com ele não consome a estamina, então eu tinha algumas lanças também, caso não tivesse jeito eu ter de usar. Só que o ruim de usar a lança é que ela consome a estamina. E quando a estamina recupera, vai consumir a comida, me deixando com fome. Então passei bastante tempo brincando com esses compsognatos aqui. Já de noite, tô aqui em cima de uma pedra. Esses bichos ainda me seguindo, mas o bom é que eles não conseguem chegar onde estou aqui. Então já aproveitei para tacar a pedra neles. Eu só observei que estava tirando apenas 1 de dano, então estava bem quebrado, a questão do dano tinha que reajustar.
Peguei um drop que estava aqui perto e fui nas configurações para ajustar essa questão do ataque que estava muito quebrado, tirando apenas 1 de dano, e isso tornava quase impossível. Eu não aumentei de forma exagerada não, deixei no 1x, que também não é muito e não faz tanta diferença no desafio. Vou ver o que tem aqui nesse drop. Ao longo desse desafio tem 2 drops que ficam aparecendo perto da base e eu usei muito eles para conseguir itens. Fiquei feliz que veio uma caixa, já fui logo na base, taquei a caixa no chão e já fui guardando alguns itens que estavam pesando bastante na minha bolsa. Toda naquela organizada boa também, deixando tudo certinho aqui. Eu também consegui cama com o drop. Já vou vendo um local aqui para colocar essa cama, para quando tiver de noite dormir, para ficar de dia. Já auxilia, porque de noite a visibilidade é mais ruim. Então a chance de um raptor chegar e acabar com tudo é gigantesca. Realocar esse Dodô aqui, colocar ele mais pro lado, para adicionar a cama bem aqui no cantinho. Apesar que vai consumir comida e água, então talvez nem vale a pena pular a noite. Eu aproveito a noite para catar algumas berries aqui pelo lado e também ver alguns drops, porque sempre está aparecendo drops aqui pelas redondezas. Dei uma organizada bem básica mesmo. Eu não gosto de deixar tudo bem estruturado, porque para mim não fica tão dinâmico. Gosto de fazer algo bem mirabolante com a base. Então já estava vendo alguns drops, tem um ali distante e já vou lá para dar uma aproveitada nos itens que estão lá dentro. Aqui mais uma vez já estou naquela parte paranoico, olhando para tudo que é lado, se não tem nenhum bicho. Ali tinha alguns Dilo, então estava vendo a melhor maneira de passar por aqui, chegar naquele drop que estava lá embaixo. Vou aproveitar esse tracker que tem aqui e usar ele de guarda de segurança pessoal. Então assim de pouco em pouco eu ia me esgueirando e chegando mais próximo do drop. E esse drop, por mais simples que fosse, realmente me ajudou com alguns itens. Tinha mais uma cama, tinha outra caixa que eu já não precisava mais craftar, nem pegar o engrama. Já economizava para outros engramas que eu poderia usar. Então, nesse ponto, eu já estava vendo um momento para passar para o outro lado da ilha, para pegar algumas notas de explorador e conseguir mais alguns níveis. Entrando aqui na água para ver se não tem nenhuma criatura hostil que na hora da travessia agressiva em mim. E eu vi que dessa vez nesse ponto não tinha nenhuma. Então eu já estava apreensivo, pensando se passava, se não passava. Fiquei olhando várias vezes para lá e para cá, se compensava ou não, até que eu decidi passar. Já estava me preparando, comendo berries, vendo o momento perfeito para passar. Vou dar uma olhada aqui para ver se não tem mais nenhum bicho que venha agressivar. E não tinha. Então esse era o momento que eu tinha para passar para o outro lado, conseguir algumas notas de explorador e consequentemente ganhar alguns níveis para conseguir outros engramas. Então vou mostrar para vocês como que foi a travessia. Até aqui esse foi o momento mais tenso para mim, porque eu já tinha várias tentativas e eu nunca tento burlar as tentativas, fingir que não morri, não. Sempre que eu morria, eu realmente recitava o mapa. Então, como essa era a vez que eu estava tão longe, eu estava tendo todo o cuidado possível para não morrer e acabar perdendo todo o progresso que eu tive até chegar aqui. Para vocês terem uma noção, estava tão paranoico que eu olhava, voltava, recuperava o oxigênio, depois ia, olhava de novo para ver o momento certo
sem nenhum perigo, e foi aí que eu comecei a atravessar. E foi bastante tenso. Então comecei a nadar como se não tivesse mais nada no mundo para fazer além disso. E até que estava sendo uma travessia tranquila, sem nenhum mob agressivando em mim, e eu conseguindo chegar do outro lado. E nesse ponto eu já estava pensando como que ia ser a volta, entende? Porque aqui foi tenso passar pra cá, e olha que eu olhei umas 3 vezes, fiquei espionando se não tinha nenhum dino por perto, mas a volta também vai ser bem tenso. E já aqui na ilha, eu peguei meu celular, tô dando uma olhada em um mapa onde mostra as notas do explorador e vendo qual a mais próxima para eu ir lá pegar. O verdadeiro motivo de buscar essas notas de explorador, porque quando pega ela dá bastante experiência. E como gastar estamina aqui para conseguir experiência de outras formas se torna mais difícil, então as notas de explorador elas facilitam bastante, porque é só chegar até elas e você já ganha a experiência. Então assim já ajuda a dar um pulo enorme na questão de conseguir níveis para liberar outros engramas. Consegui mais uma e já tô chegando aqui em outra nota de explorador. Então essa ilha eu tava vendo no mapa que ela tem várias notas de explorador, só que são duas, tem outras um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais longe, que eu vou estar indo lá ver elas depois. Tinha um piteira que morava aqui, que depois eu poderia vir para domesticar ele, mas por enquanto vou deixar ele aí. Por enquanto estou muito longe de conseguir uma cela, então não tem por que eu domesticar ele agora. Talvez talvez até para fazer como o Dodô, para estocar itens e deixar ele parado lá na base. Já para voltar, eu vi que tem um Megalodon ali, e se eu passasse, é certeza que ele viria atrás de mim, iria acabar com todo o desafio. Então, vou ver o momento perfeito, esperar ele se distanciar um pouco e ficar aqui até ter a, a melhor oportunidade para voltar para o outro lado. Então, já olhando de novo, o Megalodon ele se distanciou mais lá para baixo e já vou com o coração muito, muito tenso passar para o outro lado. E como que o coração acelera aqui? Porque é como eu disse, eu morrendo, eu reseto o mapa realmente. Eu não finjo que não aconteceu. Então eu gosto de fazer isso porque em momentos assim acaba é, trazendo toda aquela tensão. Você tem uma noção como se fosse a vida real, um pouco. E eu tive um susto assim que cheguei aqui. Tinha esses bichos estavam bem atrás de mim, mas eles são gente boa. Aqui minha missão já estava concluída. Fui do outro lado, peguei algumas notas de explorador e já voltei novamente para a ilha. Então eu estava precisando muito de um dino para domesticar. Tinha aquele aquele espinossauro que estava ali em cima ainda perambulando, e eu precisava de um dino para fazer essa travessia comigo, porque caso algum outro dino se agressivasse, eu já tinha uma segurança maior. Então, já aqui de noite tem um drop ali, tô indo ali em cima pegar ele. E de noite é bom para pegar esses drops que aparecem aqui, porque a visibilidade fica bem melhor. Mas eu fico meio paranoico olhando para tudo que é lado, se não tem nenhum dino agressivo por perto, mas foi tudo tranquilo. Já chegando aqui no drop, já fui abrindo para ver o que tinha, e a base já estava pensando em construir ela assim, apenas com esses itens que eu pego nos drops. Já não vou precisar estar craftando, quase que não sai, e de pouco em pouco ir acrescentando aqui na base.
Então, nesse momento, só fiquei fazendo isso, pegando drop e ajustando a base. Aqui em cima sempre aparece drop. Uma coisa que eu faço é sair do jogo e entrar de novo, porque aí os drops atualizam, caso não tenha nenhum aqui por perto. Então, eu vou fazendo isso até que drops brancos apareçam aqui por perto e eu vou lá pegar eles. Então, eu usei muito essa estratégia para conseguir esses drops. E eu não sabia, mas escolhi a base em um local onde aparece drop dos dois lados opostos. Então foi o que facilitou bastante. Então nesse tinha bastante coisa, também tinha mais chaves que eu iria precisar mais futuramente para criar criopods. No Ark Ultimate, esse mobile novo, precisa dessas chaves para poder criar as criopods. Então eu já vou juntando de pouco em pouco para quando eu for precisar. No momento ainda não preciso e nem consigo fazê-los, mas já vou juntando essas chaves que vou pegando nesses drops. Tinha outro drop lá embaixo, então é como eu digo, esse local aqui ele ficou muito bom na questão dos drops. Aparece tanto de um lado quanto do outro. Então quando eu pego de um, às vezes já tem no outro e já vou lá para pegar também. Nesse drop daqui tinha um Dilo, tava mesmo em cima, então tô aqui esperando ele sair, ele se distanciar um pouco, mas parece que ele se casou com o drop, não quer sair de jeito nenhum. Então tô esperando, tapeando aqui, esperando mesmo que ele saia antes que o drop desapareça, para eu não perder esse drop que apareceu. Então, de resto, fiquei organizando algumas coisas, fazendo alguns engramas e também boleadeira. Eu acredito que a boleadeira ela vai ajudar bastante. No caso de aparecer um Velociraptor, tacava uma boleadeira e já saía correndo. A mesma coisa para o Dilophosaurus. Então, eu vou manter depois uma rotina que vocês vão ver de sempre ter boleadeira no inventário, que aí já é um item de segurança em caso de algum desses dinossauros virem atrás de mim. E mano, já faz tempo e esse Dilo não sai dali. Já tava pensando em dar ali umas pedradas, mas eu vi que ele se distanciou mais, então aproveitei a oportunidade e já fui lá no drop para pegar os itens. E esse local de drop aqui já é outro. Então, ou seja, quando eu fiz minha base, tem 3 locais de drop. Então, sempre que eu saio e entro no jogo, tem a possibilidade de um desses locais nascer um drop, descer um drop. Aqui tem esse parasauro que estava assustado e acabou se tratando aqui. Então, já pensei que seria uma oportunidade perfeita para derrubar ele e domesticar. Só que eu não consegui. Não consegui. Por incrível que pareça, o Ark deu ele de presente para mim e eu não consegui. Eu nem acreditei nisso depois. E eu fui tão noob que ele já trapado, ainda tá aqui uma boleadeira, achando que iria mudar alguma coisa. Então aqui eu errei demais. O jogo deu o Parasauro de presente e à medida que eu ia tacando pedra nele, ao invés dele desmaiar, ele morreu. Ele morreu. A vida dele tava pouca, eu nem prestei atenção nisso. Eu nubei demais aqui. Então, nesse ponto já não tinha o que fazer, né? Já que ele morreu, vamos aproveitar, né? Aproveitar para pegar carne, couro, alguma coisa. Apesar de que é bem difícil pegar qualquer coisa aqui, como vocês podem ver, adiciona bem de pouco mesmo. Mas eu gosto de desafios assim, mais difíceis. O Ark, mesmo quando ele está no difícil, ele ainda é muito fácil. Você vai pegar qualquer item, craftar qualquer item, vem bastante. Então, por isso que eu aumentei a dificuldade nesse nível. Então aqui termina esse segundo episódio do desafio. Depois disso, coloquei uma parede aqui, outra ali, organizei algumas coisas. E queria pedir desculpa pelo meu áudio, eu não tenho o dom de falar,
Tem gente que para fazer vídeo de YouTube a voz é aquela voz de locutor, mas eu faço isso mais como um passatempo também. Espero que vocês tenham gostado e vou me esforçar para postar outros episódios, tá bom? Dá aquele like e se inscreve no canal. Valeu!